Que é o nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia. Me socorra aqui, por gentileza. Rapaz, essas coisas são interessantes, Marco. Primeiro, dar os parabéns a você, né? Um excelente pai, um excelente profissional, um excelente amigo, né? E que, consequentemente, traz aí para as ondas do rádio e para tantas outras informações que você leva a nível de internet, a nível profissional, jornalístico, né? Isso aí gratifica a gente em fazer também parte da sua história, né? Como esse quadro desse programa já faz anos que a gente está aqui trazendo informação e ajudando a você aí também a desempenhar esse brilhante trabalho que você desempenha. Parabéns aí por mais um ano de experiência, né? Obrigado. Mas o nosso tema de hoje aqui no nosso programa é justamente essa questão da relação dos animais com o período junino. Santo Antônio, São João, são dias de fogueira, dias de soltar fogos de artifício, né? Existe uma lei aqui em Caicó que proíbe os fogos com estampido, justamente em respeito aos animais, às pessoas com deficiência. Os animais realmente sentem essa questão do barulho dos fogos? Marcos, sentem sim. Muitas pessoas não entendem o porquê dessas leis, né? O porquê dos animais sentirem mais do que o ser humano. E quem já fez esses exames de audiometria tonal, né, verificam aquela questão da surdez. Pessoas que necessitam usar aparelhos para poder escutar melhor. O ser humano, ele escuta em média aí 20.000 Hz de potência. O cão, ele escuta 50.000 Hz. Então, um barulho que incomoda um ser humano, para o cão, incomoda 2,5 vezes mais. Então, você imagine aí que a gente fica incomodado com o barulho, tá, de uma bomba, tá? De um traque, de um peito de véia, de uma pistoleta. A gente fica incomodado com aquele barulho. Imagine que o cão, ele vai ficar 2,5 vezes mais, porque ele escuta muito mais do que o ser humano. E isso daí faz com que muitas pessoas se incomodem, tá? Essa questão de soltar fogos de artifício, ela é uma questão cultural e tradicional do Seridó, do Nordeste principalmente. E quando se fala em questão cultural, a gente lembra que também existem os direitos e os deveres. Com essa lei aí que você cita, infelizmente eu não sei o número da lei, mas o grande problema das leis que são criadas não é a importância da lei. Muitas vezes o problema das leis que são criadas é o descumprimento da lei. Segundo, é quem fiscalize o cumprimento dessa lei. E terceiro, o principal é a punição dessa lei. Não adianta se fazer leis no país onde não existe a educação, primeiro, das pessoas em cumpri-las. Segundo, não existe a regulamentação de quem fiscalize essas leis. E em terceiro lugar, quem não faça a punição em casos de descumprimento da legislação. Então, é importante que as pessoas se conscientizem quanto a essa questão do barulho para os animais, tá? Mas também nós temos alternativas que eu acredito que seja importante. A finalidade desse quadro é a gente trazer informação e alternativa para minimizar ou diminuir a questão desses riscos dos fogos de artifício para os animais nesse período. Que isso também serve para uma criança, para um idoso que se assusta no período junino. Então coloque uma lãzinha de algodão no ouvido desses animais, porque aí na hora que você coloca, abafa o som, aí consequentemente já diminui muito a quantidade de som que esses animais vão escutar. Depois coloque esses animais em um ambiente fechado, em um ambiente tranquilo, onde esse ambiente fechado ele vai ter uma acústica melhor, impedindo que os sons do ambiente externo se passem para o ambiente interno e melhore assim, diminua a quantidade de som que esses animais vão escutar.
Outra alternativa que você tem de ter é colocar o algodão no ouvido, colocar em um ambiente fechado, você colocar uma músicazinha sonora, aí é uma música clássica, colocar um forrozinho, colocar seja o que for, para que esse som se confunda também com o som que vem do ambiente externo dos fogos de artifício. Então essas alternativas fazem com que o seu animal fique mais tranquilo, se proteja e não seja tão atingido, agredido com a audição desses fogos de artifício. Agora, qual é a percepção do animal ao ouvir, por exemplo, uma bomba? Fugir, Marcos. Ele enlouquece. Ele enlouquece. Fugir. Primeiro, na hora que o som ele chega, é aquele estampido, e historicamente nós temos medo de barulho em excesso. Segundo, o estampido de um fogo de artifício dá a impressão de ser um tiro, né? E animais também têm medo de tiro, né? Ele atrela aquilo ali, é uma coisa ruim. Então ele fica com medo, fica se tremendo, né? Tenta fugir. Tem animais que têm problemas cardíacos que podem infartar. Tá? Isso daí faz com que tenha também os riscos de óbito para esses animais, principalmente os animais que têm algum problema, né, que seja relacionado à questão de susto, de medo. Aí problemas cardíacos, problemas de epilepsia e outros problemas que existem quanto à doença de problema animal. Quem mais sofre com explosões é o gato ou o cachorro? É o cão. É o cão. O cão ele escuta bem mais, né? Então o cão sofre muito mais do que o gato. Ouvindo pergunta aqui, aliás, ele conta esse caso. Ouvindo você falar sobre essa lei, né, de não soltar fogos com estampido, porque Caicó é um absurdo. Meia-noite ontem, esse povo soltando bombas de rojão. Em Caicó existe respeito com animais idosos e autistas. Veja ali em Mossoró, existe uma lei dessas e lá funciona. Aqui em Caicó é um absurdo. O gestor de Caicó repense e coloque em prática. Nesse caso, a lei existe e ela está sancionada. Agora tem que a população cumprir, né? Muitas coisas do que existem no país, né? País, estado, município, ele passa, Marcos, principalmente pela questão da educação da população. Né? A população, nossa população, aí eu também me incluo, que eu faço parte da população, eu também me incluo nessa parte. Muitas vezes a gente, primeiro, desconhece as leis, tá? É um dos principais fatores, é o desconhecimento da lei. O segundo fator que existe mesmo eu desconhecendo a lei, eu não cumpro aquela lei. Então aquela lei ela passa a não ter credibilidade. E, em terceiro lugar, cai a questão aí de fiscalização e de punição. E, às vezes aí, o que a gente vê no Brasil, e isso daí também vai cair em discreto as leis, né? A gente vê aí diversas pessoas roubando o país aí descaradamente e chega aí em um determinado órgão judicial e simplesmente aquilo que foi investigado, aquilo que foi descoberto, né, que foi comprovado, um juiz dá uma canetada e cancela tudo aquilo ali que foi feito e a pessoa fica impune. Então, se para crimes hediondos, para crimes graves de roubo, que tira o dinheiro da população, que falta esse dinheiro que roubaram, falta na educação, falta na saúde, aí a pessoa vai ser punida porque soltou um rojão, soltou uma bomba, é um contrassenso muito grande. E com isso aí faz com que as leis no nosso país, elas entrem em descrédito, tá? Porque os grandes não são punidos e querem punir os pequenos. Aí isso daí passa por uma questão de educação e uma questão de conscientização também da nossa população. Tem mais perguntas. Pergunta do Dr. Robson: quanto tempo é uma cadela parir? E se eu conto do primeiro dia que ela andou com o cachorro ou não? Vamos lá. Uma cadela, a gestação média de uma cadela são 62 dias. Tem cadelas que podem parir com 58 dias, tem cadelas que podem parir com 64 dias, tá? A média são 62 dias. Como a gente entende que na hora que a cadela cruzou, ela ali ela pode estar ovulando
e o macho ejaculou e liberou ali o espermatozoide, na hora que tem o óvulo, né, o óvulo com o espermatozoide vai formar o ovo zigoto e, consequentemente, iniciar a gestação. Deve-se contar desse primeiro dia, esperar os 62 dias. Porém, o espermatozoide do cão, ele vive por um período bem longo. E a cadela, ela tem a característica de ovular não de uma vez só. Ela tem característica de ficar ovulando ao longo do cio. Consequentemente, vai ter filhotes que pode ter 62 dias, mas pode ter filhote que esteja com 60, com 61, com 60, com 58 dias, tá? Então, conta-se sim do primeiro dia da cruza que ocorreu com o animal. Você já deve ficar aguardando o parto. O Vini quer saber aqui qual o shampoo indicado para dar banho no cachorrinho. Primeiro vai depender da idade desse animal, do pelo desse animal, se é pelo longo, pelo curto, se o pelo desse animal é branco, se o pelo desse animal é preto, e aí por diante. Então hoje essa linha de cosméticos, né, a linha de shampoo, ela está bastante ampla, tem para todo tipo de animal. É necessário que você olhe lá o que você quer, se é um shampoo 3 em 1, que é condicionador, reparador de pontas, se é, e aí por diante. Então você tem de ver o cheiro que você quer. É uma escolha muito ampla, Marcos, vai depender muito do gosto de cada pessoa. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. O povo quer falar com o Dr. Robson Góes. Bom dia. Ovular não de uma vez só, ela tem característica. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Dr. Robson aí. Bom final de semana aí para todos. Marcos, pergunta aí a Dr. Robson, que eu tenho um cachorrinho também. O que é? Eu sou doido para tirar a dúvida. Ele às vezes está deitado dentro de casa e gosta de se deitar lá na área de serviço no sol. O que é que eles gostam de fazer isso, viu? Muito obrigado. Por que, Dr. Robson? Tem vários fatores, Marcos. Tem uma doença que ela está correlacionada à questão do animal procurar o sol. Isso aí é uma das características. A outra característica que existe é o animal, ele muitas vezes ele precisa de se aquecer. O inverso é verdadeiro. O animal, quando está com febre ou com aumento do calor, porque ele correu, ele elimina a temperatura pela respiração. Então ele vai lá e começa a ficar ofegante, porque ele, como nós seres humanos que nós suamos para eliminar o calor, os animais eles eliminam calor pelas fezes, pela urina ou principalmente pela respiração. Mas também quando ele precisa se aquecer, ele é muito difícil de se aquecer. Então o aquecimento, ele gasta muita energia para se aquecer no corpo. Ele procura o sol para eliminar essa perda de aquecimento. O outro fator nós temos uma característica de absorver vitamina D pela pele. Tem um processo no nosso corpo de hidrocolicalciferol. Ele vai se transformar aí, absorver a vitamina D através do sol. Então isso daí também faz parte do controle do animal. Mas as principais características, Marcos, é isso. Realmente eles gostam de ficar ali expostos ao sol para se aquecer. É a principal característica do animal. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Doutor, minha cachorrinha já está com 66 dias. É bom levar ao veterinário? Pergunta ele, acho que ele quer dizer que está com gestação de 66 dias, será? Gravidez? Se for gravidez, mas ficou na dúvida aí, porque assim, ela pode ter 66 dias de idade, se for 66 dias de idade, aí o ideal seria ver aí se as vacinas estão em dia, se for 62 dias de gestação, aí sim você deve procurar um veterinário para ver se realmente sua cadela está prenha, tá? Porque ela pode ter cruzado, tá com a barriga grande, mas essa barriga grande ser por uma hidrometra, por uma piometra, por algum outro fator. Possa ser que seja uma gestação onde os filhotes foram reabsorvidos, ou os filhotes já passaram do tempo gestacional e estão mortos, tá? O ideal aí é que seja feito um exame de ultrassonografia para verificar se esses filhotes estão
viáveis, né? Estão aí com as condições de batimentos cardíacos, tudo direitinho, ou se tem alguma patologia envolvida nessa gestação dessa fêmea. O ouvinte quer saber se todo cachorro sabe nadar. Nem todos, né? Se você colocar um animal na água, a tendência dele é bater as patas e, consequentemente, tentar se livrar e sair da água. Porém, tem animais, como seres humanos também, que não vão conseguir nadar, que vão engolir bastante água e muitas vezes esses animais morrem afogados porque não conseguiram. É muito comum, Marcos, muito comum mesmo, morte de cães em piscina, tá? Muito comum. Por quê? Porque muitas vezes esses animais caem nas piscinas, eles nadam, porém não conseguem sair da piscina. Então, quem tem animal, quem tem casas que tem piscina, essas coisas, sempre deixem a escadinha no local para que esse animal possa se ancorar aí na piscina e ser socorrido ou então conseguir sair. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor. Qual o tempo de menstruação de uma cadela? De uma data para outra e quantos dias passa a menstruada? Porque a minha passa uns 15 dias e derrama sangue mesmo. Tem vezes que eu boto absorvente noturno nela e fica cheio. E aí, doutor Robson? O cio de uma cadela, o intervalo entre cio é em média 6 meses. Então a cadela ela entra no cio aí aproximadamente 2 vezes por ano, tá? Em média. Tem animal que é menos, tem animal que é mais, tem animal que tem cio silencioso, tem animal que entra em anestro e não entra no cio e aí por diante. Mas em média, Marcos, o intervalo entre cio são 6 meses em cadelas. E uma cadela ela pode ter um cio silencioso, como eu falei, ela pode ter aí 5 dias de menstruação, pode ter 15 dias de menstruação, pode ter 30 dias de menstruação, é muito a critério de cada animal, individual de cada animal. Lembrando que, Marcos, uma curiosidade, a cadela, ela ovula geralmente, né, quando ela está fértil, é quando para o sangramento, tá? Quando para a menstruação, geralmente é quando ela vai entrar realmente na fase de ovulação. Essa questão dela sangrar, dela usar absorventes, é correta? Olha, o sangramento em cadela, ela é principalmente, Marcos, a questão do incômodo da sujeira que cria no animal. Tem algumas patologias, algumas doenças que estão correlacionadas em esse sangramento ser mais longo. Por exemplo, animal que tem, fêmeas que tem doença do carrapato, que tem uma baixa quantidade de plaquetas, esse sangramento desse animal é bem mais longo ou bem mais intenso. Então essa fase aí de colocar absorvente, de colocar fraldão ou fralda, é mais por uma questão de higiene do próprio domicílio. Mas em termos de prejuízo de doença para o animal em si, se ela não tiver nenhuma patologia associada, não vai ter problema nenhum. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, centro aqui de Caicó. Telefone 84-3421-1263, WhatsApp 849-9962-1907, o Instagram, @Veteripet. Obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos, né? E agradecer aí as pessoas que nos seguem no Instagram. Estamos aí para trazer sempre novidades e informações. E eu volto já com mais informações aqui no nosso